Boa noite, saudações. Hoje é 9 de abril de 2019 e nós vamos gravar um vídeo bastante interessante hoje. Eu não sou youtuber, tá? E eu só sou um professor, um pesquisador que de vez em quando grava um vídeo ou outro para que eu possa, de alguma forma, contribuir um pouco para o aprendizado dos meus estudantes e também para quem me acompanha, para quem se interessa pelos meus assuntos. Então não há nenhuma pretensão aí de me tornar um youtuber famoso, mas pelo menos a gente dialogar, não é? Acho que a internet ela serve para isso, principalmente para que a gente possa se aproximar um pouco das pessoas. Muito bom. Nós vamos falar hoje de um mito muito antigo, mas apesar de ser antigo, ele fala muito do presente. É o mito do Minotauro e de Teseu. Este mito, ele promove uma dicotomia entre dois mundos, a racionalidade, a luz, a ordem, o progresso, que é representado por Teseu, o herói ateniense. E do outro lado nós temos o Minotauro, uma criatura que representa as trevas, a escuridão, que representa a irracionalidade, a destemperança, o desequilíbrio, a desordem. Muito bom. Para a gente começar a falar um pouco sobre esses dois seres míticos, eu quero partir de uma observação que eu fiz neste livro, é um livro de minha autoria, publicado no ano de 2013. Eu trago aqui um texto que faz menção a esta luta e principalmente a essa dicotomia entre o Minotauro e Teseu. Vamos para o texto? Muito bom. Chama-se o Espelho de Teseu. Por que eu dei este nome? Porque Teseu, quando ele olha para o espelho, ele vê refletido o Minotauro, porque na realidade o espelho, o reflexo da racionalidade é a irracionalidade, é a destemperança. E Teseu, ele representa o que somos, ou seja, somos também uma besta, somos também algo animalesco, algo perigoso. Há em cada um de nós também um minotauro, uma criatura horrenda, uma criatura destrutiva. Somos então ao mesmo tempo razão e desrazão, racionalidade e irracionalidade. Vamos para o texto? O espelho de Teseu. A espada de Teseu segue fria seu destino de luz. Corta a atmosfera densa do labirinto, até alcançar o peito aberto da fera, que ferida solta um gemido embebido pela noite de teus olhos. Muito bem. O que representa então a espada de Teseu? Vejam que Teseu, antes de adentrar no labirinto, ele recebe dois presentes de sua amada, de Ariadne. Ela lhe entrega a espada e um novelo de lã. Vejam que a espada é o resultado de um processo muito apurado de técnica, um resultado muito apurado de uma construção humana. A era dos metais, um processo em que o ser humano ele alcança um estágio de evolução tão avançado que ele consegue fundir metais. A fundição de metais permite à humanidade fabricar armas, inclusive espadas. Vejam bem que este homem que é Teseu, dotado de inteligência, tecne e arete, ele constrói uma arma para matar a fera. Ou seja, o homem se aposta de sabedoria, de conhecimento. Francis Bacon, saber é poder. A partir do momento então que este homem, banhado, nutrido de poder, de conhecimento, ele constrói essa arma. É interessante também observar o novelo de lã.
O novelo de lã é um processo também de construção, de transformação da natureza em cultura, como dizia Levi-Strauss. A própria lã é um objeto natural. E quando esta lã, através da tecne humana, é transformada em um produto, em um objeto, ele serve ao homem. Vejam bem que a lã mais sofisticada do que a espada, ela não é necessariamente uma arma física, mas ela é dotada de um poder simbólico. E é interessante que Teseu, ele então amarra essa ponta do novelo de lã na porta do labirinto. E o que representa esse labirinto, senão a própria vida humana? A nossa vida é um labirinto, a nossa vida é dotada de muitas estruturas, de muitas entrâncias, de muitos dissabores e de muitos desafios. E é interessante que, ao adentrar o labirinto, Teseu enfrenta a realidade humana, enfrenta a problemática humana. E ao conseguir matar o Minotauro, Teseu então, ele precisa voltar pelo mesmo lugar que entrou, seguindo o novelo de lã. Nós podemos perceber que Teseu, ele é dotado de sabedoria, de inteligência, porque sem essa artimanha, sem essa estratégia, ele não conseguiria sair do labirinto, desse lugar de problemas, de densidade. E esse processo é um processo que representa a humanidade, a tecne e a arete humana. Deste modo, o Teseu vence a fera, ele vence os seus desafios e ele vence a si mesmo. É um processo de sobressalto, é um processo em que Teseu, representando a espécie humana, consegue vencer as suas limitações. Nós poderíamos ficar aqui muito tempo falando sobre isso, mas, por exemplo, retomando a dois conceitos nietzschianos, nós podemos perceber que o próprio Minotauro é a representação do ser dionisíaco, da embriaguez, da destemperança. E dentro do processo também nietzschiano, nós podemos chamar Teseu do ser apolíneo, da luz, da racionalidade, da matematização do mundo. Mas é interessante perceber também que todo o processo de construção, de todo o processo de colonização do Brasil, há um enfrentamento também do colonizador, do bandeirante, das guerras justas, que vão atacar principalmente aquelas tribos consideradas selvagens, bestiais, aqueles nativos e os próprios quilombolas que resistiram ao processo de escravidão, ao processo de servidão, ao processo de dominação. E estes que resistiram foram chamados de selvagens, como o Minotauro, e por essa razão foram destruídos. Nós não podemos esquecer que na nossa bandeira, que remete ao positivismo, está escrito ordem e progresso. Ou seja, é preciso estabelecer a ordem, é preciso estabelecer a racionalidade. A luz precisa imperar sobre as trevas. Deste modo, a construção do mito do Minotauro e de Teseu é a construção e a representação do processo de racionalidade da espécie humana. A luz vence as trevas. Boa noite, muito obrigado. Se gostou desse vídeo, clica aí no joinha e até a próxima. Até mais.